Chegamos! Catedral da Família no ar! Quanto tempo, né? A gente fica com saudade de você. Você fica longe da gente, olha, ligue no canal Promessa. O canal Promessa tem promessas de Deus para você. E a Catedral da Família quer levar essas bênçãos para você. É isso aí. E por falar em promessas, ouça agora uma palavra de Deus que vai abençoar você, que vai abençoar a sua família. Por favor, abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Primeiro público ouvindo Jesus, publicanos e pecadores. Segundo público, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: esta se refere à ovelha perdida, moeda perdida e filho que se perdeu. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrada, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Versículo 8. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata, ou 10 moedas, e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Versículo 11. E ele lhe disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dai-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres, ou seja, dividiu a herança entre os 2 filhos. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Versículo 21. Versículo 20. E ele, levantando-se, foi para seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, ou seja, contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei a melhor veste e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo e, vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças, e ele chamou um dos servos e perguntou o que significava aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, porque saindo o pai lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos.
Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é teu, tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijássemos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Como eu disse, o tema da nossa mensagem é a volta do filho pródigo, ou o retorno do filho pródigo. Lucas 15 é talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus ou das Escrituras. E de uma vez só, nós temos uma história, ou uma grande história, dividida em 3 partes. Um homem, que podemos chamá-lo de pastor, que tem 100 ovelhas e perde uma delas. Uma mulher que tem 10 moedas, perde uma, e vai procurar até encontrá-la. Um pai tem 2 filhos e um deles se perde, enquanto o pastor sai para buscar a ovelha, a mulher procura toda a casa até encontrá-la, o pai nada faz, ele permanece em casa, ele não vai ao encontro, ele não sai para procurar o filho. Lucas 15, das 3 histórias, dentro de uma grande história sobre coisas perdidas, tem chamado a atenção desde a época que Jesus falou esse texto. E quando Jesus falou, foi num ambiente contextual do Antigo Oriente Médio, cultura diferente, costume diferente, situação e existência totalmente diferente do mundo moderno. E essa história contada por Jesus é a mais célebre de todas as histórias. Nós a chamamos de parábola, e Jesus usa esse expediente literário, ou esse gênero literário chamado parábola, para nos contar muitas verdades e muitas situações que ele queria que soubéssemos. E aqui, a parábola do filho pródigo é a história mais conhecida da humanidade. Ela já foi pintada por Rembrandt, ela já fez parte de algumas peças teatrais de William Shakespeare, até mesmo em algumas áreas da psicologia de Carl Jung também já foi processado esse texto. Pessoal também da área da teologia, aqui, ali, acertam, erram, procurando extrair um significado sobre Lucas 15, que é o filho pródigo. E é muito importante a gente entender essa parábola. Na Bíblia há pelo menos 265 parábolas, ou um pouco mais. Essa é a mais conhecida. Essa é a mais pura amostra da graça. Alguns estudiosos dizem que esta é a coroa de todas as parábolas. Alguns entendem que aqui é como se fosse, a história dessa parábola é como se fosse o 5º evangelho, ou o evangelho dentro do evangelho. Então, há vários pareceres, olhares e dimensões a respeito desta parábola. Agora, o mais importante é saber, do ponto de vista prático, que o Senhor Jesus Cristo queria falar com essa história tão bela, tão comovente. Quando eu falo tão bela, tão comovente, eu não estou falando de uma historinha de autoajuda que está aí para entreter um público ou para levar ao sentimentalismo ou ao sensacionalismo do público. Isso não é esse tipo de história. Essa história não é para fazer as pessoas chorarem. É claro que o choro é importante em outras questões. Então, nós temos uma baita história, como diz um amigo meu. De maneira geral, a parábola do filho pródigo é, na Escritura, a maior amostra da graça de Deus. É a parábola do filho pródigo a maior amostra que há no céu um Deus misericordioso, compassivo e gracioso, que ainda
perdoa os nossos pecados e sara as nossas feridas. Então, essa parábola é claramente uma amostra da graça de Deus. Eu vou falar sobre o filho pródigo, mas aqui também há um Deus pródigo. O termo pródigo dá a ideia de aquilo que esbanja. E nessa parábola, Deus, Ele esbanja o seu amor por nós. Ele esbanja o apelo, a busca. Ele esbanja essa capacidade que só Ele tem de ir em resgate ao perdido. Ele mesmo disse lá em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Deus, Ele é muitíssimamente um perito em buscar perdidos, em transformar vidas desgraçadas, em encontrar pessoas desencontradas, em transformar vios pecadores em nova criatura. E foi uma dessas coisas que outrora Ele fez na minha vida, na vossa vida. Então, Deus, Ele age de uma maneira peculiar, que é somente dEle. Ele tem interesse no perdido. E o interesse dele não é que o perdido fique perdido, que o perdido não se encontre. Mas Ele mesmo mostra o caminho a todos os que estão perdidos. E esse texto mostra 2 rapazes perdidos, 2 irmãos perdidos. O filho mais moço está perdido fora de casa. O mais velho está perdido dentro de casa. E não seria nenhum exagero dizer que entre todos nós evangélicos, há alguns que se perderam fora de casa, fora da igreja, fora do ambiente sacro. Mas há outros que mesmo na igreja estão perdidos, não se encontram, não se entendem, não conseguem sentir, receber, perceber sempre a ação graciosa de Deus. Então o filho mais velho perde-se dentro de casa. O mais moço está fora de casa, totalmente perdido. Na criação desses patriarcas, no modelo pedagógico deles, tem o filhinho preferido da mamãe. Tem o outro, o preferido, o caçador, filhinho preferido do papai. São pedagogias, são modelos equivocados que os pais na atribuição, no exercício da criação dos seus filhos cometem. Mas não é por isso que Deus deixa de ser Deus. Deus que entra na história das famílias de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, se você pensar em famílias desajustadas e famílias disfuncionais, olhe para as famílias do texto bíblico. Ou alguém pensara em encontrar um modelo de família perfeita no texto bíblico. A família de Davi. Davi, quando estava em Hebrom, nasceram-lhe 6 filhos. E ele conseguia administrar 6 filhos. E ele conseguia conciliar a administração pedagógica, a criação dos seus filhos, com o governo. Ele era rei em Hebrom. E reinou tão bem, foi tão eficaz, tanto na criação dos filhos. Alguém pode pensar, esse Davi é o da Bíblia mesmo? É o da Bíblia. É exatamente assim que a Escritura descreve Davi enquanto morava, residia em Hebrom. 6 filhos, o mais velho o Aminon, o terceiro o Absalão. Agora depois, quando é reivindicado lá em Israel, lá em Jerusalém, que Davi saísse, depois de 7 anos governando lá em Hebrom, ele foi reivindicado para governar sobre aquelas tribos de lá também. E lá nasceram mais filhos, pelo menos 20 filhos. Não quero nem fazer a piada de mau gosto, já pensou, minha irmã, meu irmão, você imaginando ter 20 filhos?
Isso não faz tempo. Não faz parte do nosso tempo. A minha mãe teve 9. Aí ela disse, perdi 3. 9, perdeu 2. Como a minha mãe mesmo disse, 7 escaparam. Mas havia uma competição com a prima dela que tinha tido 12. Uma competição com a tia dela que tinha 14. Então não é fácil administrar. Davi agora está em Jerusalém e ao final ele terá em torno de 20 filhos. Como gerir, como governar, como saber com quem eles andam, o que eles pensam, quem lhes influencia, quem lhes faz a cabeça, como? Um filho é difícil saber, 2, imagine 20. E Davi vai enfrentar os maiores dramas familiares que um homem pode enfrentar, agora em Jerusalém, na capital. Dentro da casa dele vai acontecer um estupro. Aminon estupra Tamar. Ele não faz nada. E agora, o irmão de Tamar quer fazer alguma coisa, o Absalão. E daqui a pouco, além do estupro, dentro da casa de Davi, da família de Davi, tem um assassinato, um fratricídio. O irmão mata o irmão. O Absalão manda assassinar o Aminon. E depois tem o segundo assassinato, que é o assassinato em uma guerra do próprio Absalão. Então o drama familiar de Davi incluiu um estupro e assassinato de 2 dos seus filhos. Mas Deus ainda foi gracioso com a família de Davi, como é com as nossas famílias. Então, Deus ele entra, ele irrompe na história de famílias disfuncionais. E a ação de Deus nas famílias disfuncionais, quando Deus entra na tua casa, quando Deus entra no seu lar, tudo passa a funcionar segundo a vontade de Deus. Então temos um drama familiar aqui. Parece que talvez não há diálogo entre o pai e os 2 filhos. A crise estoura. E um dos filhos deixa bem claro, pai, me dá a minha grana, dá a parte dos bens que me cabe. Provérbios 20, 21 disse que a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoado. Receber essa herança não será legal para esse rapaz. Provérbios 20, 21, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. E a lei das heranças de Deuteronômio capítulo 21, dizia, se o pai fosse dividir a sua herança para os seus filhos, no caso 2 filhos, o critério seria o seguinte: 2/3 para o filho mais velho, 1/3 para o filho mais moço. 66,66% da grana para o mais velho, 33,33% para o mais moço. Então, a crise está revelada na família. Isso está tão claro, porque o problema aqui não é só a questão em termos de herança. O problema aqui é que falta comunicação, falta respeito. Daqui a pouco eu vou dizer por que falta respeito nessa questão. E mais tarde, o problema mostra-se mais grave ainda, quando aparece o filho mais velho. Se o filho mais moço tinha problemas no lar, o mais velho tinha muitos problemas ainda. E a lei das heranças dizia que um pai podia repartir, enquanto em vida, a herança entre os seus filhos. Mas isso deveria ser uma prerrogativa, uma ação dele. Quando um filho, na cultura judaica, por ele mesmo, teria ou estaria dando a iniciativa de exigir do pai a herança, esse ato do filho, na cultura judaica, exigir do pai a herança, isso deixava bem claro dentro daquela comunidade, daquela família, que esse filho agora estava morto. Exigir a herança ao pai, sendo que ele ainda está vivo, a partir daquele momento, o filho que exigia era considerado morto para aquela sociedade, para aquela família. É por isso que o texto, lá no final
diz para aquele rapaz vindo da Silva, dizendo: esse meu filho estava morto. Observe que nas 3 histórias, todo mundo está feliz, irmãos. O pastor, o homem, está feliz porque encontrou a ovelha. A mulher está radiante, regozijando-se em Deus e com as suas amigas porque encontrou a moeda, a peça perdida. O pai do filho pródigo está fazendo festa, churrasco, por um filho, por um pecador que se arrepende. Nas 3 histórias, todo mundo está feliz, alegre, festejando. Só uma pessoa está triste: o filho mais velho. Só o filho mais velho. E o filho mais velho, de repente, sou eu, que me incomodo com o teu sucesso, filha, que me incomodo com o teu talento, que me incomodo com os seus dons, que me incomodo com a maneira que Deus te usa. De repente eu sou o filho mais velho, santão, bonitão. Não senta naquele banco ali. Aquele banco ali eu ajudei a comprar, aquele assento é meu, é cativo, ninguém pode sentar ali. O filho mais velho pensa que é dono de todo mundo. O filho mais velho pensa que é dono da igreja. Enquanto o mais moço faz descaso, o mais moço não respeita as coisas santas, sacras, o mais velho se considera dono delas. O filho mais velho, ele é mais legal do que você. Ele se sente assim. Ele pode mais do que você. Ele vai mais vezes no grupo de oração do que você. Ele prega mais do que você. Ele ensina mais. É assim que funciona a mente doentia do filho mais velho. Eu não sei quem nós temos representado, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga. Mas eu quero, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, não importa o cenário, o retrato, ou filho mais velho, ou filho mais moço. O importa é que o Pai, o Deus que reconcilia a todos, está aqui com as mãos estendidas. Do seu lado, ao seu lado tem um amigo, uma amiga, um irmão ou uma irmã, que sabe exatamente depois dessa mensagem que precisa se encontrar com Deus. Se tiver, eu gostaria que você só levantasse a sua mão. Você que quer se reencontrar com Deus. Você que quer receber o Senhor Jesus Cristo como o teu Salvador e como Senhor da tua vida. O Senhor da tua vida a partir de agora não será mais a bebida, as drogas ou coisas do gênero, mas será Jesus Cristo. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura E realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. O Manancial Feminino tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. Que ele veio trazer muitas curas das minhas emoções, da minha convivência. A Manancial Feminino foi algo que foi transformador na minha vida. Quarta-feira, o Culto da Família. Essa igreja é uma igreja que cuida das famílias. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união.
E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Durante o culto, nós temos a celebração infantil, um culto feito para a idade dos seus filhos. Então venha nos conhecer, venha conhecer o projeto Catedral Kids, aqui na Igreja Catedral da Família. Adolescente de 12 a 17 anos é que vem estar conosco. Você pai, você mãe, invista nos seus filhos. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso. Nós temos um convite extraordinário para você todo sábado, às 20 horas, aqui na Alameda Ricardo Paranhos, número 728, no setor marista. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente na Catedral. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Nós somos líderes da Escola da Família. Nós vamos retomar todos os nossos cursos aqui da Catedral a partir de março. Estaremos falando sobre o nosso PCE, Pilares do Casamento Estável, um curso direcionado para casais. Sobre o CRAU, Finanças aos Olhos e a Maneira de Deus. Sobre o ONI, que é curso de noivos. Do Educando Filhos, a Maneira de Deus, que é um curso maravilhoso para você aprender princípios e valores para levar para dentro da sua família. Venha estar conosco. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você é empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante. Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Faculdade da Família. Te convido, vem estudar a Palavra de Deus conosco aqui, nos procure pelos nossos contatos. Será um prazer ter você aqui conosco para crescer em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós somos líderes do Ministério Recomeçar. Este trabalho é para você que é um solteiro adulto, que é viúvo, que é divorciado. Nós aguardamos vocês toda segunda e quarto sábado do mês. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. E nós queremos convidar você a fazer parte dessa família abençoada. Aqui você vai ter uma igreja onde a sua família será amparada, onde vocês serão ajudados, onde vamos estar sendo fortalecidos para que realmente a nossa família seja uma bênção do Senhor. Olha, e nós já estamos profetizando aqui. 2021 será um novo tempo, uma nova história, um novo tempo para você. Vocês tiveram a oportunidade de estar ouvindo esta palavra, que vocês realmente possam entender e colocar em prática a fé, aumentando a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus. Em tempo de crise, é tempo de exercer a fé. Em tempo de crise, é tempo de colocar a oração em primeiro plano na tua vida. Fé, esperança e confiança nesse Deus que você serve. Eu quero que você reflita sobre isso. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja.